Exemplo, tarifária da luz. Na empresa de eletricidade da Madeira existem tarifários dos quais se pode observar o que se segue. Para uma potência contratada de 6,9 kVA, isto é, para a potência habitual utilizada nas casas, a potência terá um custo diário de 33 cêntimos por dia, no caso do tarifário simples, e 34 cêntimos para a tarifa biorária. Este é o pagamento que nós temos de fazer diariamente, mesmo que não tenhamos qualquer consumo de eletricidade. Só para garantir que a empresa disponibiliza eletricidade, quer se use, quer não se use, isso tem despesa e, como tal, já existe um valor fixo a pagar diariamente. Relativamente ao consumo, cada kWh consumido custa cerca de 13 cêntimos e meio, ou seja, 0,1352 no caso da tarifa simples, e na tarifa biorária. Ora, a tarifa biorária é uma tarifa que distingue duas situações. São as situações de vazio. Vazio é sobretudo aquelas horas de menor consumo geral. E nas horas de vazio, o consumo é mais barato, se optarmos por uma tarifa do tipo biorário. Neste caso é assim, na tarifa biorária, cada kilowatt custa aproximadamente 14 cêntimos fora do vazio, ou seja, nas horas de maior consumo. E nas horas de vazio custa apenas 8 cêntimos. Portanto, isto nas horas de vazio. O que é que se percebe daqui? Que esta tarifa biorária tem como objetivo incentivar a que se faça muito consumo em horas chamadas horas de vazio, que são horas sobretudo à noite. Admite que durante um mês, portanto durante 30 dias, o seu consumo foi de 200 kWh e que 40% dos quais foram em horas de vazio. Ora, se 40% foram em horas de vazio, quer dizer que 60% foi em horas fora de vazio. Sabemos que 40% de 200 é 80, ou seja, destes 200, 80 foram em horas de vazio, e os restantes 120 foram fora de vazio. Isto vai interessar para a tarifa biorária. Sabemos que na tarifa simples o pagamento é sempre o mesmo. Quando pagará por este consumo, se escolher a tarifa simples? Ora, a tarifa simples, como já vamos ver os cálculos daqui a pouco, só tem de pagar o valor diário multiplicado por 30 mais os 200 kWh a multiplicar pela tarifa de cada kWh. Na tarifa biorária, o que é que temos de fazer? Temos de pagar a taxa fixa vezes 30, que é uma taxa um pouco diferente da anterior, mas, e agora temos que distinguir, 80 vezes o valor correspondente às horas de vazio, mais 120 vezes o valor que se paga por cada kilowatt das horas fora de vazio. Mais uma questão. A Rita optou pelo tarifário simples e pagou 21,7524 euros no mês. Quantos kilowatts consumiu? Para isto, só temos que pegar na expressão do tarifário simples, igualar a 21,7524 e determinar o número de horas. Vamos ver então os cálculos. O primeiro cálculo era o consumo nas horas no tarifário simples. Ora, o que é que nós temos no tarifário simples? Por dia, 33,3 cêntimos. Portanto, parte fixa, ou seja, a parte do pagamento fixo, 30 vezes
333 mais 200, que foi o nosso consumo, 200 kWh, a multiplicar pelo valor de cada kWh, portanto, despesa a pagar 37,03 €. Portanto, isto parece simples. Agora vamos para a bi-horária. Também pagamos 30 vezes 0,3434. Esta parte corresponde à taxa fixa. Portanto, esta é aquela taxa que nós pagamos independentemente do consumo. Uma taxa fixa. Depois, como nós já vimos, foram 80 kWh em horas de vazio. Portanto, multiplicamos pelo valor que é cobrado para as horas de vazio. Mais os restantes, que são 120, vezes o valor que é cobrado para horas fora de vazio. E dá 33,962. Uma chamada de atenção muito importante. Aqui foi muito mais barato. Portanto, o pagamento foi muito mais barato para quem optou pelo tarifário bi-horário. E isto porque, apesar da taxa fixa ser um pouco mais alta, no entanto, compensou porque teve um bom consumo em horas de vazio. Ou seja, teve um bom consumo nas horas em que a eletricidade é mais barata. Em relação a outra parte da questão, era alguém teve uma despesa de 21,7524, alguém no tarifário simples. Queríamos saber qual foi o consumo. Portanto, isto foi para o tarifário simples. Como é que fazemos isto? Ora, se alguém esteve no tarifário simples, sabe que tem que pagar 30 dias este preço. Isto é a parte fixa. Mas X, que é o número de kWh que nós não sabemos, vezes o valor de cada kWh no tarifário simples. Sabemos que pagou este valor. O que é que temos que fazer a partir daqui? Calcular o X. Para calcular o X é apenas resolver uma equação. Portanto, é passar este valor para o segundo membro, fica com o sinal de menos, e depois o 0,1352 passa para o denominador. Portanto, resposta, o consumo total terá sido de 87 kWh. Tarifária da água. Em relação ao tarifário da água, há uma característica importante, é a seguinte. Normalmente há um incentivo a que não se consuma demasiada água. No concelho onde vive a Ana, o valor mensal a pagar pelo consumo da água é o seguinte. Primeiro tem taxa fixa 3 €. Portanto, independentemente do consumo que nós tenhamos, há uma despesa que tem de ser paga, neste caso será de 3 €. Agora, os consumos funcionam assim. Até 8 metros cúbicos, pagamos a 0,7 € por metro cúbico. Para consumos superiores a 8 metros cúbicos e até 15 metros cúbicos, pagamos a 1,5 € por metro cúbico. Portanto, pagamos mais caro. Consumos superiores a 15 metros cúbicos, tudo o que está para cima desses 15 metros cúbicos, são pagos a 2,2 € por metro cúbico. Admitido que o consumo foi de 18 metros cúbicos, durante o mês, qual foi o valor pago? Depois temos aqui uma outra questão, que é no outro mês, a mesma família pagou 43,3 €. Qual terá sido o consumo? Vamos começar pela primeira situação. Se pagou 18, a conta faz assim. Primeiro vamos ver. Os primeiros 8 foram pagos ao preço mais baixo. Portanto, foram pagos a 0,7. Portanto, os primeiros 8 vão ser multiplicados por 0,7. Agora, mais. Agora, até 15 é pago, portanto, de 8 até 15 é pago a 1,5. Portanto, a partir do 8 e até 15, portanto, vamos ter mais 7
que serão pagos a 1,5 €. Portanto, isto é tudo o que está para cima do 8 e abaixo do 15. Mas, portanto, até aqui, quanto é que já está pago? 8 mais 7, 15. Quanto é que ainda falta pagar? Como ao todo eram 18, falta pagar mais 3. Mais 3 vezes 2,2. E, portanto, estes 18 metros cúbicos vão ser desdobrados em 8 a um determinado valor, os restantes 7 a um outro valor e os últimos 3 a um outro valor. Em relação, já vamos passar à resolução integral. Em relação à outra parte de alguém que pagou este valor, quanto é que consumi, já vamos ver como é que isso se faz. Portanto, admitindo que o consumo foi 18, nós temos 3, a taxa fixa. Estes 3 euros, taxa fixa, independentemente daquilo que consome. Depois, 8 vezes 0,7, porque os primeiros 8 são pagos ao valor mais baixo. Depois, 7 vezes 1,5, porque para cima de 8 e até 15, que ao todo foram 7, foram pagos a 1,5 € por metro cúbico. Os últimos 3, que já excedem os 15 metros cúbicos, já são pagos a um valor mais elevado. Portanto, como vemos, este tipo de tarifário é um incentivo a um baixo consumo. Portanto, quanto mais consumimos, mais pagamos. A questão seguinte, queremos saber, para alguém que pagou 43,3 €, qual terá sido o consumo. Portanto, o consumo terá sido do tipo 3 €, tarifa fixa. Depois, 8 vezes 0,7 para os 8 metros cúbicos, os primeiros 8. E somamos, portanto, primeiro somamos estes dois valores para ver se já dá 43. Naturalmente que não dá, basta comparar com o anterior. Depois, mais 7 vezes 1,5, que são os seguintes. Podemos somar todos, mas percebemos facilmente pela linha anterior que isto ainda não atinge os 43,3. Portanto, teremos ainda um certo número de metros cúbicos à taxa máxima. Nós não sabemos quantos terão sido pagos à taxa máxima. Então pomos X, que serão pagos a 2,2, igualamos a 43,3. A partir daqui só temos que calcular o X. Ora, para calcular o X só temos que fazer o 43,3. Temos que subtrair, ora, estes valores que aqui estão, o 3 passa para o segundo membro. O 8 vezes 0,7 também passa para o segundo membro. E o 7 vezes 1,5 também passa para o segundo membro. E no final dividimos por 2,2. Portanto, ficamos com esta expressão. Portanto, o 43,3 subtrai o 3, subtrai o 8 vezes 0,7 e subtrai o 7 vezes 1,5. E divide por 2,2, que era o número que estava a multiplicar o x. Com isto, obtemos 11. O que é que significa este 11? Significa o número de metros cúbicos pagos à taxa mais cara. Como a pergunta era qual será o consumo total, será os 11 que pagamos à taxa mais cara, mais os 8 pagos à taxa mais barata, mais os 7 pagos na taxa intermédia. Portanto, ao todo, teremos gasto 26 metros cúbicos de água. Terá sido esse o nosso consumo. Tarifário telemóvel. Considere os seguintes tarifários expressos em euros. Imaginemos que estamos num operador que se chama TMN. Quando ligamos para um telemóvel exatamente deste mesmo operador, o pagamento será feito assim. No primeiro minuto, pagamos 0,258, ou seja, 25,8 cêntimos. E os minutos seguintes são pagos a 0,155, ou seja, são pagos a 15 cêntimos e meio, cada um dos minutos seguintes.
Por exemplo, se uma chamada tiver 2 minutos, o primeiro minuto é pago a 0,258 e o segundo minuto será pago a 0,155. Para outras redes, é sempre pago a 0,413, ou seja, é pago a 41,3 cêntimos qualquer minuto, seja o primeiro, seja todos os outros. Outro tarifário. Se ligarmos de um telemóvel TMN para outro também TMN, primeiro minuto será pago a 0,155, portanto 15,5 cêntimos. E nos minutos seguintes, 0,051. Se for para outras redes, todos os minutos, portanto quer seja o primeiro, quer seja outro qualquer, será sempre pago a 0,609. Vamos então fixar aqui a seguinte ideia. Há aqui um claro incentivo a que se ligue para a própria rede e também há um claro incentivo para que evitemos ao máximo ligar para outras redes. E também o primeiro minuto é mais caro, mas os minutos seguintes são sempre muito mais baratos. A Ana efetuou 25 chamadas de 4 minutos para a TMN e 17 chamadas de 3 minutos para outras redes. A Lara efetuou 45 chamadas de 5 minutos para a TMN e 9 chamadas de 5 minutos para outras redes. Quanto pagaria a Ana se usasse o tarifário 1 e também quanto pagaria se usasse o tarifário 2? Vamos começar pela Ana. Se usasse o tarifário 1. Ora, a Ana fez 25 chamadas de 4 minutos para a TMN. Vamos começar por aqui. Ora, 25 chamadas, vamos multiplicar por 25. 25 chamadas. Portanto, vezes. Portanto, são chamadas de 4 minutos. 4 minutos, quer dizer que o primeiro minuto, se for isto, vamos começar, portanto, pelo tarifário 1. O primeiro minuto é pago a 0,258. Isto para o primeiro minuto. E os 3 minutos seguintes, portanto, mais 3 vezes o 0,155. 0,155. Portanto, até aqui o que é que nós temos? Temos as 25 chamadas de 4 minutos. Reparem que o primeiro minuto tem um valor e os outros minutos têm outro preço. Temos ainda o quê? 17 chamadas de 3 minutos para outras redes. 17 chamadas de 3 minutos, portanto, mais 17 vezes. Como são de 3 minutos, vamos fazer 3 vezes e no tarifário 1, para outras redes, é sempre a 0,413. 0,413. Recapitulando, 25 chamadas, temos aqui 25, de 4 minutos para a TMN. Portanto, primeiro minuto a 0,258 e os outros 3 minutos a 0,155. 17 chamadas de 3 minutos, portanto 17 vezes 3 vezes 0,413, uma vez que para as outras redes todos os minutos são pagos ao mesmo preço. Portanto, isto dá-nos o quanto pagaria a Ana se usasse o tarifário 1. Se usasse o tarifário 2, o raciocínio era o mesmo, mas em vez de usarmos os valores do tarifário 1, usávamos os do 2. E a Lara também pelo mesmo processo. Vamos ver então a resolução completa. Portanto, tínhamos 25 vezes o primeiro minuto, mais 3 minutos, mais as 17 para as outras redes, seria 39,138. Se fosse no tarifário 2, era algo semelhante, só que o primeiro minuto seria a 0,155 e os minutos seguintes seriam a 0,051. Por outro lado, as chamadas feitas para outras redes eram muito mais caras. Eram a 0,609 por cada minuto. Repare-se que aqui
Portanto, para este consumo, o tarifário 2 era mais adequado. Em relação às chamadas da Lara, fazem-se exatamente pelo mesmo processo. Portanto, só temos que fazer 45 chamadas de 5 minutos. Portanto, o primeiro minuto mais 4 minutos. E depois 9 de 5 minutos para outras redes.